Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fortaleza como um dom para sustento do cristão. Esta é a meditação de hoje, nesse caminho quaresmal que estamos continuando a viver aqui. E a fortaleza, o dom que Deus nos concede para permanecer firmes nas provações da vida. Jesus no Evangelho, ele nos ensina em Mateus que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo sobre a realidade do fim, sobre também o fim dos tempos, que os cristãos serão levados até os tribunais, serão arrastados, serão perseguidos, mas é na perseverança, é na fortaleza que se permanece e que a salvação acontece. Pois a salvação, ela acontece para aqueles que esperam, não para aqueles que, desanimados e desesperados, fogem do encontro com o Senhor. Bom, nesse sentido, o livro de sabedoria nos ensina que o justo, ele não é abandonado por Deus. E assim, no nosso e-book de hoje, nós, na meditação, aprendemos que o Senhor nos ensina cada vez mais que quando nós somos perseverantes, independente da circunstância que nos rodeia, da realidade que nos oprime, da onda que tenta nos afogar, a fidelidade da fortaleza nos mantém no propósito. A fortaleza é uma virtude chamada cardial. Virtude cardial, que são as virtudes infusas, já não como as virtudes implícitas, né, que são as teologais, fé, esperança e caridade, que são infusas em nós, mas as virtudes cardiais, que são aquelas virtudes que faz com que possamos ter as subvirtudes em volta do hábito e também da constância. Então, por exemplo, a prudência é uma virtude que nos ensina a entender e ter discernimento do caminho. A justiça, que é a virtude que é dar a outra que lhe compete. A temperança, que é a virtude que nos ensina a ter tempero na vida, a não ser nem muito nem menos, mas ter equilíbrio. E a fortaleza, que é uma virtude que nos ensina a dar continuidade no propósito que Deus nos colocou. Bom, o dom da fortaleza, ele é um dom do Espírito Santo. Os mártires receberam isso. Imagine, por exemplo, Santa Perpétua e Santa Felicidade, que foram torturadas nas arenas em Roma e que teve que enfrentar o touro nas arenas e que, mesmo diante do sangue, mesmo diante da dor, perseveraram no propósito. Então, portanto, o dom da fortaleza é um dom que te ensina a permanecer mesmo quando todas as circunstâncias dizem para você que não dá para você continuar. Nesse sentido, São Basílio Magno nos ensina que aquele que persevera, ele compreende na sua vida que ele possui um bem maior. O dom da fortaleza, ele também nos concede a graça de permanecer, de ser perseverante. E a perseverança, na verdade, é uma virtude que deriva da grande virtude que é a fortaleza. Nesse sentido, nós temos alguns anjos, que são os anjos do coro das santas virtudes, que são anjos fortes e poderosos que nos auxiliam na provação. Eles colocam de pé os caídos e Deus deu a eles, a esse coro especial, a esses anjos especialmente, a fortaleza de colocar de pé aqueles que estão desanimados. Então, nesse tempo da quaresma, ter a virtude da fortaleza é fundamental para que nós continuemos firmes no propósito que Deus colocou para nós. Nesse sentido, quando nós entendemos que a fortaleza, ela é um dom que precisamos de pedir a Deus, porque ela vai nos ensinar a não desistir no caminho, a ter dentro de nós uma estabilidade, uma força interior profunda para continuar, isso é um dom que você precisa pedir para Deus, que nós precisamos pedir. Vocês viram que nesses dias aqui não tem sido dias fáceis para mim, como também eu sei que não tem sido dias fáceis para você. Eu estou aqui em Barretos ainda, já faz mais de 11 dias,
Não estou conseguindo fazer as lives às 21h30 com vocês, mas em nome de Jesus, semana que vem nós iremos voltar e voltaremos com força com Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas aquilo que importa é que nós possamos fazer, na medida do possível, aquilo que foi o propósito que Deus pediu para nós. Então, mesmo no carro, mesmo ao vivo, mesmo vídeo gravado, eu não deixei de fazer com você as meditações do dia. Por quê? Porque a meditação do dia, ela é importante para que nós possamos continuar esse percurso. E aqui no nosso e-book, São Basílio Magno ensina que quando nós nos esforçamos e pedimos a Deus essa graça da fortaleza, Ele se agrada. Porque é como um relacionamento. Imagina num relacionamento entre uma pessoa, né, entre um homem e uma mulher. A fortaleza, ela é a virtude no amor que faz com que você permaneça mesmo quando você começa a identificar as dificuldades do outro. Quando você começa a perceber que o outro não está dando aquilo que precisava, né? Ou quando o outro começa a demonstrar os seus problemas, né? Quando você começa a ter, por exemplo, no casamento, algumas crises entre você e sua esposa, ou na amizade. A fortaleza te faz olhar para além da simples aparência. A fortaleza te faz olhar para além daquilo que está acontecendo no hoje. A fortaleza te dá uma visão lá na frente. Por exemplo, um corredor que está correndo na corrida e ele precisa de apostar a corrida, né? Vamos lá, numa maratona. Ele começa, ele vê lá na frente e percebe, poxa vida, como que eu estou correndo? Para que eu vou chegar a isso? Ele está correndo porque ele quer chegar na meta final. Mas no percurso, ele vai começando a cansar. Ele vai enfrentar subida, ele vai enfrentar adversários. Mas a constância, a fortaleza de saber que ele tem que continuar, lhe dá a certeza de que ele está no caminho certo. Nesse sentido, Deus, o Senhor nos ensina, e Jesus nos ensina, que aqueles que perseveram até o fim serão salvos. O que Jesus está nos ensinando? Que a fortaleza, ela nada mais é do que um dom que Deus nos concede para que nós possamos não desistir no propósito. Então, você hoje é convidado pela palavra, pelo Senhor, a não desistir no caminho, a não deixar para trás aquilo que Deus tem para você. Por isso, nessa oração do dia de hoje, eu quero pedir a Deus a graça da perseverança sobre a tua vida, quero pedir ao Senhor que Ele abençoe poderosamente você, seu coração, e que você hoje possa receber da parte dEle a fortaleza para continuar, mesmo quando as circunstâncias se dizem o contrário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a prática do dia de hoje, nós iremos pedir a Deus, eu peço que você, segundo o nosso e-book aqui, que você possa pedir a Deus, nas suas orações, a graça da constância, da perseverança, que são frutos da fortaleza. E que você termine esse caminho dos exercícios espirituais da Quaresma com coragem diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima meditação e rezem por mim.